Bom, camaradas, muita coisa, né? Vou tentar ser breve, mas tocando em tudo que é principal e começar pelas penúltimas perguntas, que acho que elas condensam bastante questões aí importantes, né? A primeira delas sobre o momento dessa decisão, né? Aliás, acho que uma que precede, né? Que é sobre a conferência. Acho que a sua segunda pergunta acaba precedendo a primeira. Camarada, até 2 meses atrás eu tinha plena convicção de que eu estaria disputando a Conferência Nacional do Partido, né? Apesar de saber, e aí esse é um ponto também importante de ter em mente, que a conferência ela é um órgão inferior, né, do partido, ela não está acima do Comitê Central. Então ela nem recompõe as instâncias de direção, nem altera as resoluções congressuais e ainda pode ter suas resoluções anuladas por 2/3 do órgão superior, né? Então a Conferência Nacional pode ter suas decisões anuladas por 2/3 do voto do Comitê Central, a estadual por 2/3 do voto do CR, e assim sucessivamente, né? Dito isso, eu de fato ainda achava que essa conferência seria, no mínimo, uma caixa de ressonância, né? Porque de fato as coisas já avançavam por um ritmo de perseguições, de expurgo, né? Vamos lembrar o caso do Leonardo Godin, que eu acho que é bem emblemático, assim. O Godin, ele era delegado no Congresso, e ele era um delegado que queria destacar o nome do Túlio, porque era um cara que assediava e perseguia ele em Minas Gerais. E o Edmilson senta com ele e fala, não faça isso, eu em troca garanto que você não vai ser perseguido. E aí foi em fevereiro do ano passado que começou o processo disciplinar dele, arrastaram por 10 meses o processo, com orientação de assim, você não pode participar de nada de atividade pública se não quiser já ser condenado por desobediência da instrução. Então o cara foi impedido de fazer campanha, foi impedido de ir para ato de rua, esperando o resultado do processo disciplinar, e daí veio o resultado do processo disciplinar e expulsão. Né? Sequer tentaram uma suspensão, qualquer outra medida inferior, foi expulsão. Né? Ainda assim a gente olhava para isso e falava, não, é um caso isolado, né? E aí começam outras expulsões. Então no interior de São Paulo várias, a onda de assédio e perseguição na Bahia continua, se intensifica, né? Um camarada que inclusive da Bahia rompe com o partido, apresenta para a gente uma denúncia já 2 meses atrás de que tinha um grupismo lá no CR da Bahia com o propósito deliberado de quebrar pessoas. Ele participava de um grupo de Telegram que a discussão era como quebrar psicologicamente a Ana Karen, como quebrar o Paulo. E eles odeiam a Ana Karen porque a Karen não quebrou, eles estavam 3 anos assediando ela não quebrou. Então esse quadro vai mostrando muito para a gente que esse cenário da disputa interna é inviável, que a conferência já está sendo preparada para ser uma conferência dos vencedores, né? Fazendo aí referência ao 20º Congresso do Partido da União Soviética. Ou seja, depois de limpar, quem sobrou, a gente celebra a vitória e toca a vida, né? E aí com o processo de desligamento do Jones, né, à beira dele, porque é isso, eles começam a querer abrir o processo disciplinar contra o Jones já no fim do outro ano, com o argumento de que ele levou para o CR debates críticos ao CC e ele não podia, né? Já começa a ficar muito nítido o que está se encaminhando, que é um processo de perseguição interna, né? Então foi mais ou menos no meio de junho que cai a ficha para a maior parte de nós, e isso foi desigual. Já havia camaradas como o Godin, que estava expulso, que já virava e falava, né? A gente tinha contatos, o cara falava, não dá mais, vocês não estão vendo que não dá mais? E a gente falava, não, camarada, é uma pena o que aconteceu com você, mas a gente vai reverter isso no CC. Aí na reunião do CC a resposta, a gente aponta todas as inconsistências do processo disciplinar do cara, aponta que foi político, porque a oitiva do Arley assume isso. Fala, já desde o Congresso esse cara é crítico. Ele indicou a leitura do livro do Lenin, que é um livro, sabe assim, tem claros processos políticos ali, a gente fala, não é possível que a maioria do Comitê Central não vai ver isso. Pois bem, não viu e falou, não, nem pega o recurso desse menino, nem ouve ele, os camaradas de Minas sabem o que estão fazendo. Né? Então começa a ficar muito evidente que além das perseguições locais, existe uma passação de pano nacional para essas perseguições locais. Né? Isso vai convencendo cada vez mais camaradas de que esse caminho para a disputa interna está fechado. Então é mais ou menos aí em meados de junho, né, que a gente se convence disso e já vai para a reunião do CC, que vai destituir o Jones, né, do Comitê Central e abrir o PD do fim do mundo, né, já convencido de que aquela reunião, toda a tendência era negativa e que provavelmente ela ia confirmar esses nossos prognósticos. De fato confirma. Né, a gente vê que não estava tão maluco assim. Então sobre o momento, né, e sobre a questão da conferência. Sobre o 17º Congresso. Eu acho que tem alguns debates a fazer primeiro sobre essa proposta que o Jones é o primeiro a lançar, né? E que naquele momento também não era consensual entre nós essa fórmula, do 17º com os coletivos. Né? Acho que tem alguns aspectos a considerar aí. O primeiro aspecto deles é como na dinâmica partidária os coletivos muitas vezes servem para boicotar a militância.
Então, você olha para o partido e vê um monte de gente, se é homem branco, não é mais jovem, não é LGBT, e não é trabalhador para ir para o C, então bota no partido, porque não tem outra coisa. Se é alguma outra coisa dessa, joga no coletivo, e daí se provar muito bom, quem sabe um dia entra para o partido. Só que se provar muito bom e fizer crítica demais, aí vai sendo embarreirado e segurado no coletivo, porque não pode trazer para o partido, né? Então, acho que isso fica muito nítido, e quem está no dia a dia da militância vê, que tem muita gente nos coletivos que tem uma capacidade política, uma dedicação política, uma formação política, às vezes maior do que em outras pessoas que estão no partido, né? Então, essa ideia de que o coletivo não pode participar porque ele é mais amplo e, portanto, tem gente menos formada, tem gente menos disciplinada, isso não é verdade. Porque qualquer militante de qualquer coletivo, se for para um ato e você der uma bandeira do PCB na mão, ele carrega. Então, a pessoa que está no coletivo, ela está convencida a construir o PCB, ela só não foi autorizada ainda a entrar, né? Então, acho que esse é um ponto que precisa ficar nítido do debate. Mas, de fato, né, o 17º Congresso hoje não será feito por esse Comitê Central, né? Por isso que a gente está nesse processo tentando organizá-lo. Isso vai imprimir necessariamente uma reconcepção dos coletivos, porque já está tendo isso de comitês de base da UC declarando apoio a gente. Qual que é a consequência disso? Eles são desligados da UC. A direção nacional da UC não mais os reconhece como parte da UC. Então eles não têm outra opção a não ser já integrar nosso movimento como parte do nosso movimento. Uma parte em pé de igualdade com todas as outras. Então esse debate sobre o Congresso dos Coletivos ele foi meio ultrapassado pela história. Porque agora só vai ter 17º Congresso se for pelo PCBRR, e quem dos coletivos quiser aderir ao PCBRR não vai poder fazê-lo levando junto o nome de seus coletivos, né? Então acho que também é um debate que trouxe uma série de polêmicas, mas a história ultrapassou essa fase, na realidade, né? E aí, por fim, a última pergunta, né? O RR é uma disputa por fora, uma parte do partido. A gente tem usado muito como exemplo e referência, e óbvio que as pessoas dão aquela surtada, né? O racha entre os bolcheviques e os mencheviques. O que constitui o racha entre os bolcheviques e os mencheviques? Né? Uma maioria congressual aprova teses, depois, com golpe de mão da direção, essa direção é recomposta, o camarada Lenin renuncia e fala, olha, eu vou agitar na base por um novo congresso, porque isso é direito de qualquer militante. E é outro parênteses importante aqui, né? O Estatuto do Partido Operário Social Democrata Russo previa esse direito. Né? Inclusive no terceiro congresso, depois que o caldo entorna, eles vão debater como é que assegura esse direito. Se a maioria dos comitês quiser um congresso e o CC se recusa a puxar, como é que faz? Né? Eles na época adotam uma solução, eles começam a aprovar uma série de moções nos comitês locais, o CC se recusa a aplicar, esses comitês elegem uma nova direção paralela e toca a vida. E aí o que acontece de fato, aí a pergunta que fica, acho que a analogia é interessante, porque se virasse para os bolcheviques e perguntasse, vocês estão fundando um novo partido então? Eles responderiam, não, a gente está reconstruindo o Partido Operário Social Democrata Russo que os caras impediram de ir para frente. E é mais ou menos isso que a gente está vivendo. Se no nosso 17º Congresso essa concepção vai mudar, e a maioria dos camaradas vai falar, não, o debate agora é outro, se consolidou uma cisão irreversível, precisamos se consolidar como uma organização independente, isso é um debate que o Congresso vai fazer. Ou se até lá os camaradas avaliarem que não, a gente ainda precisa continuar exercendo essa pressão por fora, isso é parte de uma tática que faz sentido, o Congresso que vai decidir. Mas fato é que hoje a unidade organizativa se tornou impossível, né? Não é um pequeno manifesto que vai proclamar a fundação de um partido novo, isso vai acontecer, né? Mas talvez um Congresso opte por formalizar isso. De todo modo, também não é nossa intenção, e isso é importante deixar nítido, buscar registro eleitoral. Essa é a última das nossas preocupações, o debate nosso não passa por isso, né? O que seria uma demonstração muito categórica de que a cisão está absoluta, tanto que estamos indo na justiça procurar um novo registro, e de modo algum essa é a nossa prioridade, né? Então não sei se isso responde bem, porque de fato é um período de interregno. Daqui ao 17º Congresso, extraordinário, é ele que vai decidir muita coisa, né? Então nesse lusco-fusco, óbvio que essa confusão fica. Mas é muito nítido, e aí saiu um texto hoje de um camarada, acho que de Goiás, né? Falando, não, eles estão errados, mas o CC também está errado, e portanto o caminho é quem ainda está no PCB e acha que o CC está errado, se organizar para fazer a luta por dentro. Bom, camarada, isso é fracionismo também, no fim das contas, então essa parece ser a única alternativa que sobrou, o fracionamento, né? E é óbvio que isso não agrada a ninguém, e óbvio que isso pode mudar, né? A gente não descarta a possibilidade, ainda que pareça remota, de que em algum momento o CC recue
e fale, nossa, estamos perdendo a maior parte do partido, talvez valha a pena convocar um congresso e cancelar as expulsões. E daí a gente vai ter que debater na nossa tribuna e decidir coletivamente com todo mundo que estiver junto com a gente. Não é uma coisa que a gente tem a resposta a priori. Agora, eu não me parece ser o cenário mais provável. Me parece que eles vão levantar o nariz, empinar o nariz e falar, nós temos autoridade jurídica e, portanto, dane-se eles. Né? E aí, só para também tocar em algumas outras questões que surgiram, o camarada que comentou sobre o poder popular, cadê? Enfim, o Ivan depois manda para ele já o e-mail da nossa tribuna, que já está aberta, e muito bem-vinda a contribuição do camarada sobre essa discussão, que acho que é importante a gente fazer, né? Porque a gente sai do PCB também não partindo do zero, a gente tem coisas que balizam nossa unidade. O Estatuto do PCB ainda segue sendo nossa referência de como nos organizar. As resoluções do 16º, do 15º, do 14º a gente reivindica, por isso ainda temos balizas comuns, né? Mas é evidente que esse processo vai levar a uma reflexão de autocrítica, de balanço. Então são sempre bem-vindas as contribuições que apontam aí eventuais correções necessárias, né? Sobre o comentário do Wagner, só para também concluindo, que eu acho que é muito importante, né? Sobre o espírito de seita. Eu acho que tem algumas marcas características desse espírito de seita no PCB de hoje, né? Uma primeira delas é como o PCB trata as outras organizações comunistas, né? Não é meio estranho que seja mais fácil para o PCB fazer aliança com o PSOL do que com o PCR? Talvez porque o que esteja em jogo aí seja uma disputa para ver quem que é o Partido Comunista de verdade. E talvez porque isso acirre um tipo de sectarismo no PCB que fala, bom, então esses caras com certeza não são, a gente aqui e portanto é melhor nem estar perto. E aí, gente, sem passar pano para os erros de outras organizações, né, sobre isso, né? Senão eu estava lá, não estava aqui hoje. Né? Mas o debate é, por que não é possível reconhecer essa força como uma força anticapitalista e anti-imperialista e abrir um diálogo fraterno de como atuar junto? Né? Então, acho que isso é um exemplo desse sectarismo. Um outro exemplo desse sectarismo é a carta que recentemente eu vi. Os camaradas lá de São Carlos, em São Paulo, decidiram aderir ao nosso movimento por unanimidade. Né? Uma cidade com 3 células, um monte de coletivo, dezenas de militantes aderiu ao nosso movimento. E aí os camaradas de uma cidade do lado, Piracicaba, decidiram mandar uma carta tentando convencê-los a voltar atrás e permanecer no PCB. E a carta encerra assim, falando: esperamos que vocês reconheçam e retornem ao único e verdadeiro partido leninista. Isso, na verdade, convenceu ainda mais os camaradas de que eles estão certos, né? Porque que postura é essa? Sabe assim? E acho que isso mostra um pouco esse espírito de sectarismo, de seita, de autoproclamação, né? E acho que o nosso grande desafio é vencer esse sectarismo. A fala da Mari é mais do que bem-vinda, né? É evidente que, ainda mais na rede social, ainda mais a militância de base, acaba cometendo excessos, é xingado, xinga de volta, vira aquela várzea que a gente conhece. Mas a orientação política que a gente tem que dar tem que ser muito nítida no sentido da paciência. Uma coisa que me chamou a atenção uma vez numa pesquisa aqui, nas teses de Abril do Lenin, a palavra pacientemente aparece 4 vezes. Lenin fala: é preciso explicar de modo particularmente minucioso, perseverante, paciente, os erros dos camaradas que ainda não entenderam que vem uma nova revolução aí. Os caras estavam em abril, estava tipo assim, há 4 meses da Revolução de Outubro. Não tem contexto maior para justificar pressa, afobação, e ainda assim a orientação do Lenin era pacientemente. E acho que esse vai ser o nosso grande desafio, porque em várias lutas a gente vai continuar junto com muitos desses camaradas. Muitos desses camaradas não vão vir hoje, mas podem vir depois. Então não é nosso papel sair empinando o nariz e falar quem já está convencido é melhor do que quem não está convencido. E essa orientação precisa ser muito nítida, né? Não só pela possibilidade do convencimento, mas porque, independente do convencimento, seguimos ambos sendo atores da frente anticapitalista e anti-imperialista que a gente pretende construir, né? E aí, por último mesmo, também o que a Mari comentou sobre a questão da PM. Não é muito espantoso, né, que o estado onde o secretário político é o Eduardo PM no Campo Serra, né, todo mundo conhece esse episódio, quem não conhece vá atrás, né, sobre quando o camarada era pró-reitor, e a PM entra no campus, né, qual que é a posição dele. Isso foi muito nítido na campanha inteira dele, né, dizendo assim: não passarem mão na cabeça da bandidagem, mais ou menos que nem o discurso do Lula hoje, né? O discurso do Lula hoje sobre a morte do menino de 13 anos foi: a PM tem que aprender a diferenciar o bandido do cidadão. É um discurso absurdo, e é o mesmo discurso do Eduardo Serra, né? Então, assim, se isso não diz algo, camaradas, né? Se o tema da segurança pública não diz algo,
né? Esse tema no limite, que o que está em jogo aí é o monopólio da violência do Estado, a gente aceita e deixa para ele, e daí só emenda e reduz danos, ou a gente luta pelo poder, né? E, portanto, por formas também de resistência, de autodefesa, etc., da classe trabalhadora, né? Acho que é um pouco isso que está em jogo na discussão também.